Olá, pessoal, tudo bem? Professor Daniel Lima, de Matemática aqui. E nós estamos chegando ao nosso último vídeo da parte básica de geometria espacial. Na verdade, essa parte já não é tão básica, tanto que a maioria das escolas não comenta, a gente só vê poliedros, relação de Euler, prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera no máximo. E a gente nem se aprofunda muito, né? A gente vê o basicão. E o que a gente vai falar hoje? Quando a gente começa a comparar medidas de perímetros, áreas e volumes de sólidos geométricos. E aí nós temos relações que a gente chama de sólidos semelhantes. E também o que a gente chama de inscrição e circunscrição de sólidos. Então a gente tem um sólido dentro do outro e etc. Tá? Então primeiro a gente vai comentar aqui. Sólidos semelhantes. Seção de uma pirâmide por um plano paralelo à base. Então, a gente vai falar primeiro da pirâmide, tá? Só por uma questão de adaptação, e depois a gente vai adaptar isso para qualquer sólido. Seccionando uma pirâmide por um plano paralelo à base, separamos a pirâmide em dois sólidos. Então, se a gente tiver uma pirâmide, passar um plano aqui, paralelo à base, nós formamos duas pirâmides. Tá? Na verdade, nós formamos três sólidos, né? A gente tinha o sólido inicial, nós temos uma piramidezinha que ficou em cima e temos um sólido que ficou embaixo. Tá? A gente diz que, como é tudo paralelo, os ângulos são iguais, a gente vai dizer que são proporcionais. Então, a gente pode dizer que a pirâmide grandona, a pirâmide maior, ela é um sólido semelhante a essa pirâmide menor. As suas medidas são proporcionais. Ok? Bom, e aí nós temos o que a gente chama de razão de semelhança. Quando a gente tem medidas lineares, como altura, como aresta lateral, como aresta da base, se a gente for comparar, né, medidas, por exemplo, se eu pegar a pirâmide grandona, que a gente chama isso aqui de aresta lateral, né, ele chamou de Azinho e chamou de Azão A, Azinho I e Azão I. Aqui de altura com H maiúsculo, altura com H minúsculo. Aqui o lado da base é Lzinho I, aqui o lado da base é Lzão I. Como as pirâmides são semelhantes, as medidas lineares são proporcionais. Se eu pegar essa e dividir por essa, é proporcional a dizer que eu pegar essa e dividir por essa, é proporcional a dizer que eu peguei essa e dividi por essa. Lembrando, se tem semelhança, a gente tem que manter a ordem, né? Ó, peguei menor, maior, menor, maior e menor, maior. E a gente chama esse K de razão de semelhança entre medidas lineares ou medidas de primeiro grau. Ok? Bom, também acontece isso entre áreas. Se a gente for olhar essa área aqui e essa área aqui, elas também vão ser proporcionais. Só que vai ser uma medida de proporção quadrática, porque área é uma medida de superfície, ela é bidimensional. Então, quando eu pego duas áreas, a razão é uma razão de segundo grau. Tem a ver com a regra de 3, com proporcionalidade lá do início do nosso curso, tá? Na parte de aritmética. E para volumes acontece o quê? Volumes são medidas tridimensionais. Lembra que é metro cúbico, centímetro cúbico? Então, a razão entre os volumes é uma medida de terceiro grau, ou seja, é um K ao cubo da vida. E fazendo essas relações, a gente consegue descobrir relações entre medidas bidimensionais e tridimensionais. Então, por exemplo, aqui ele colocou uma relação. Vamos lembrar? Então, por exemplo, vamos pensar em altura, relação entre altura de pirâmides. Se eu pegar, por exemplo, a altura maior pela altura menor, como eles fizeram aqui, a gente chamou isso de K. Se eu pegar a área maior, que ele chamou de ABCD, tá? Eu vou chamar de razão, tá bom, gente? E a área menor, que é essa aqui, que eu vou chamar de Azinho, vai dar uma medida de
segundo grau, A ao quadrado. Já se eu pegar os volumes, se eu pegar o volume grandão, que é o Vzão, sobre o volume da pequenininha, que é o Vzinho, isso vai ser uma medida de terceiro grau. Então, a gente fala que as razões, quando é altura, quando é aresta de primeiro grau, a razão da K, quando é entre áreas, a razão da K ao quadrado, e quando é entre volumes, a razão da A ao cubo, K ao cubo. Daniel, tem como relacionar isso? Tem. Por exemplo, eu sei que se a área maior sobre a área menor é K ao quadrado, se eu passar o K ao quadrado para lá, ou fazer a relação aqui entre esse, eu não posso dizer que a razão entre a altura maior e menor ao quadrado não é a mesma coisa que a razão entre a área maior e a área menor. Por que eu elevei ao quadrado, gente? Porque isso aqui não equivale a K, e aqui não tem K ao quadrado, eu substituí. Tá? Então, eu tenho uma relação entre alturas e áreas. A razão entre o quadrado das alturas é igual à razão entre as áreas. Se fosse para volume, opa, se aqui é K e aqui é K ao cubo, eu digo que a razão entre as alturas ao cubo é igual à razão entre os volumes. Então, a relação entre a razão entre alturas ao cubo é igual à razão entre os volumes. A razão entre os volumes é igual à razão entre as alturas ao cubo. Por que eu preciso elevar ao cubo? Para igualar a dimensão. Terceiro grau, terceiro grau. Por que aqui eu elevo ao quadrado? Para igualar as dimensões. Segundo grau, segundo grau. E, Daniel, poderia acontecer de eu ter que comparar área com volume? Sim. Aí você pode pensar assim, ó. Aí você pensa assim. Se aqui a área sobre área é K ao quadrado, eu não posso dizer que K aqui não é a raiz quadrada das áreas? Se a razão entre os volumes é K ao cubo, eu não posso dizer que aqui o K é a raiz cúbica dos volumes? Ou seja, K é a raiz quadrada das áreas e K é a raiz cúbica dos volumes. Traduzindo, para relacionar área com volume, a raiz quadrada da razão entre as áreas é a raiz cúbica da razão entre os volumes. Você quase não encontra isso em lugar nenhum, tá bom? Então, essas formulazinhas aqui são importantes para a gente fazer algumas relações. Vamos ver? Olha esse probleminha aqui. Considere as pirâmides quadrangulares, regulares e semelhantes, cujas medidas estão indicadas. Bom, eu tenho pirâmide com lado L, lado da base, aresta da base L, e altura 5. A pirâmide maior tem a aresta da base 5 e altura 10. Eu quero saber a razão de semelhança. O que é a razão de semelhança? Eu vou comparar as alturas ou as arestas. Pô, se eu tenho as alturas, eu posso pegar a razão. Eu vou chamar aqui H maiúsculo e aqui H minúsculo. Então, a razão de semelhança, que seria a altura maior sobre a menor, por exemplo, eu posso começar pela menor, tá, pessoal? Seria 10 sobre 5, que é igual a 2. Aquele K lá que a gente viu seria o 2. Beleza? B. Calcule a medida do lado da base da pirâmide menor. Então, o que a gente sabe? Se a razão entre as alturas é 2, a razão entre os lados é 2. Lembra que eu peguei primeiro maior, depois menor. Então, agora eu vou pegar maior, depois menor. Então, aresta da base da pirâmide maior, dividido pela aresta da base da pirâmide menor, vai ter a mesma razão de semelhança. Por quê? Porque são medidas de primeiro grau. Passo isso para lá, passo 2 para cá, a aresta é 5 sobre 2. Fica 2,5. Ok? Letra C. Calcule as arestas das bases, as áreas das bases da pirâmide. Qual a razão entre as áreas? Então, vou chamar de área maior de Azão e área menor de Azinho. A área maior, lembrando que é um quadrado, é 5 ao quadrado.
que é 25. E a área menor, do lado é 5 sobre 2, é 5 sobre 2 ao quadrado. Que vai dar 25 sobre 4. Beleza? Agora, olha a pergunta. Qual a razão entre as áreas obtidas? Vou pegar a razão. Estou sempre trabalhando com maior dividido pelo menor. Então, maior dividido pelo menor. Então, repete a primeira, inverte a segunda, vai dar o quê? 4. Tá? Então, olha só que doideira, gente. A razão entre as alturas é 2. A razão entre as áreas é 4. 2 ao quadrado é 4. Né? Não foi à toa, foi? Não. Letra D. Calcule o volume das pirâmides. Como é que a gente calcula o volume das pirâmides? Lembra? Volume da pirâmide, essa aqui, eu vou chamar de Vzão. Volume dessa pirâmide, eu vou chamar de Vzinho. Volume da pirâmide, área da base, vezes a altura, sobre 3. Quem é o volume da grandona? A área da base a gente calculou, que é 25, vezes a altura, que é 10, sobre 3. 250 sobre 3. Quem vai ser o volume da pequenininha? A área da base, que é 25 sobre 4, vezes a altura da pequenininha, que é 5, dividido por 3. 25 vezes 5 dá 125, dividido por 4 sobre 3. Vai dar 25 vezes 5, 125 sobre 2. Achamos o volume da pequena e o volume da grande. Ele quer saber a razão entre esses volumes. Então, como isso tudo está gravado, eu posso apagar aqui depois de vocês verificam, tá? Então, continuando a letra D, quem seria a razão entre Vzão e Vzinho? É 250 sobre 3 sobre 125 sobre 2. Divisão de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 12 por 3 vai dar 4. 250 por 125 vai dar 2. E deu 8. Opa! A razão entre as alturas deu 2. A razão entre as áreas deu 4. E a razão entre os volumes deu 8. Qual a razão entre os volumes? 8. Letra E. Considerando as razões obtidas nos itens C e D, existe alguma relação entre cada uma dessas razões? Sim, acabamos de falar. Eu vou apagar tudo aqui, depois de ter calculado essa bagunçada toda. O que a gente acabou de achar? A razão entre as alturas grande e pequena tinha dado 2. A razão entre as áreas grandes e pequenas tinham dado 4. A razão entre os volumes da grande e da pequena tinha dado 8. 2 é 2 elevado a 1. 4 é 2 elevado a 2. 8 é 2 elevado a 3. Ou seja, eu não precisava ter feito isso tudo. Eu podia ter feito o quê? Daniel, se a razão entre as alturas é 2, para saber a razão entre as áreas, bastava elevar 2 ao quadrado. Para saber a razão entre os volumes, bastava elevar 2 ao cubo. Então, eu não preciso fazer essa contarada toda que eu fiz. E sem calcular os volumes e as áreas, eu conseguiria descobrir. Ok? Então, olha que constatação importante. Agora, vamos ver questões. Sabendo que a altura de uma pirâmide é 20, opa, e sua base é um quadrado de lado 12, então vamos pensar numa pirâmide aqui. Tá? Não ficou legal não, peraí. Tá. Pensando aqui numa pirâmide bem doida, tá, gente? Ele fala que é uma pirâmide de altura 20. Então, vamos colocar aqui 20 centímetros de altura. Vou chamar de Hzão, tá? E sua base é um quadrado de lado 12. Então, é um quadrado de lado 12. Calcule a medida da altura e do lado da base de uma pirâmide semelhante. Então, eu vou pegar uma outra pirâmide, não sei se é maior ou se é menor, vamos supor que é maior. Eu nem sei, tá, gente? Mas ele fala que a pirâmide é semelhante. E o que ele diz dessa outra pirâmide?
Se ela é semelhante, os lados, a base também é quadrada, né? Calcule a medida da altura dessa pirâmide. Eu não sei qual é. Então, vamos tentar descobrir essa altura, que eu vou chamar de Hzinho. E do lado da base, que eu não sei qual é, eu vou chamar de L. Só que o volume dessa pirâmide eu sei, que é 120 centímetros. Daniel, como é que eu vou descobrir isso? Bom, se eu dei o volume dessa, e eu tenho o volume dessa, eu posso achar a relação, a razão de semelhança. Como assim, Daniel? Vamos lá. Para achar o primeiro, eu vou achar o volume da pequena, que eu vou chamar de Vzinho, que é o volume da pirâmide, lembra que é a área da base, vezes a altura, dividido por 3. A área da base é 1 quadrado, é 12 vezes 12, 144, vezes 20 sobre 3. Então, o volume dela é 144 vezes 20 sobre 3. O volume é vezes 10, 1.440, 2.880 sobre 3. Não sei se dá 8,816 com 2,18. Dá. 2.880 por 3, 28 por 3, dá 9. 3 vezes 9, 27 para 28, 1. 18 por 3, 6. Nada, 960. Então, o volume dessa é 960. Opa, claro então que esse volume aqui é maior do que essa. Beleza? Então, o que, que a gente sabe? Que a razão entre os volumes, vou falar que esse é o maior e esse é o menor, a gente sabe que é o quê? É a razão de semelhança ao cubo. O maior é 960. O menor que ele deu é 120. Isso é K ao cubo. Então, eu tenho que 96 por 12 dá 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 e 96. 13. Né? Então, aqui vai dar 13. Isso quer dizer que a nossa razão de semelhança é raiz de 13. Opa, se a razão é raiz de 13, eu posso dizer o quê? Que se eu dividir essa altura por essa, maior pela menor, vai dar raiz de 13. Se eu dividir 12 por L, também vai dar raiz de 13. Então, a razão de semelhança... Ficou muito bagunçado, tá, pessoal? Desculpa, não ficou muito legal. Então, se a razão entre os volumes é a constante ao cubo e a gente calculou o maior sobre o menor, e isso deu raiz de 13, isso quer dizer que a razão entre a altura maior e a altura menor também vai dar raiz de 13, e a razão entre o lado maior e o lado menor vai dar raiz de 13. Traduzindo, a altura maior, se eu não me engano, era o 20. Então, 20 sobre H é igual a raiz de 13. Basta passar o raiz de 13 para lá, vai dar 20 raiz de 13 sobre 13. Horrível, né? E o lado, eu sei que o lado dá... Opa! O lado é 12, então 12 dividido pelo lado é raiz de 13. Isso vai dar o quê? 12 raiz de 13 sobre 13. Então, não vou falar que é fácil, que não é. Mas é importante vocês terem noção desse conteúdo. Ok? Vamos lá. Mais uma questão. Uma das arestas de um tetraedro de volume 80 raiz de 3 mede 10. Determine o volume do tetraedro semelhante, sabendo que a aresta homóloga mede 5. Opa! Ele está falando da relação entre arestas, que é uma medida de primeiro grau, e volumes, que é uma medida de terceiro grau. O que, que a gente sabe? Que o volume da maior dividido pelo volume da menor é igual à altura da maior dividido pela altura da menor ao cubo. Aqui não é altura, aqui é aresta, mas não importa. Você pode usar a mesma fórmula. Então, sabe-se que essa aqui é a maior. Por que, que ela é a maior? O tetraedro é maior. Porque se essa aresta mede 10 e essa mede 5, essa é a menor. Então, o volume da maior é 80 raiz de 3,
O volume da menor eu quero descobrir. A aresta ou altura da maior mede 10. A aresta ou altura da menor mede 5. Com isso, eu vou ter o quê? Que 80 raiz de 3 sobre o volume vai dar 10 sobre 5, 2 ao cubo. E aí, trocando de lugar, nós temos que ver 80 raiz de 3 sobre 2 ao cubo, que é 8. 80 raiz de 3 sobre 8 é 10 raiz de 3. O que? Centímetros. Olha que doideira. Eu nem preciso saber que tetraedro é esse. É só pela relação. Tá? Ou eu poderia pensar de outro jeito. Daniel, como é que eu poderia fazer de um jeito mais malandro? Vamos lá. Se essa aresta é o dobro dessa, a razão de semelhança é 2. Então, eu já sei que a razão seria 10 maior sobre a menor é 2. Se é para volume, seria o quê? 2 ao cubo. Seria 8 vezes maior. Se é 8 vezes maior, bastava pegar o volume e dividir por 8. Tá? Então, é uma setinha aí. Mais um exemplo. Um cilindro tem 2 metros de altura e 1 metro de raio. Então, tem um cilindrozinho ali. Tá? Ele fala que a altura é 2 e o raio é 1. Determine as dimensões de um cilindro semelhante, cuja superfície lateral, cuja área lateral, seja 1/4 da área lateral do primeiro. Então, eu quero um cilindro menorzinho. Tá? Por que eu quero um cilindro menorzinho? Porque eu quero um cilindro cuja área lateral seja 1/4 da área lateral do outro. Ele quer as dimensões, ou seja, ele quer o raio e ele quer a altura. Se a área lateral desse aqui é x, a área lateral desse aqui, que é o pequenininho, é x sobre 4. Ele fala que é 1/4. Daniel, como eu posso fazer isso se eu tenho áreas e tenho as relações? Preciso calcular as áreas laterais? Nada disso. Nós aprendemos o quê? Que a relação entre alturas e áreas é a razão entre as áreas, seja era lateral, da base ou total, é igual ao quê? A razão entre as alturas ao quadrado. Porque a área é de segundo grau, então aqui tem que ser de segundo grau. Então, para qualquer medida para raio, para altura, a gente pode fazer isso. Então, por exemplo, vou pegar a área da maior, que eu chamei de x, sobre a área da menor, que é 1/4 da outra. Isso tem que ser igual à altura da maior, que eu chamei de 2, e a altura da menor, que eu chamei de h. Beleza? Ao quadrado. Ou seja, razão entre a área do maior e a área do menor é igual à razão entre a área do maior e a área do menor, é a razão entre a altura do maior e a altura do menor. Aqui eu tenho a divisão de potência de mesma base. Vou cortar o x com o x, só vai sobrar o 4. 2 ao quadrado, 4. H ao quadrado, H ao quadrado. Troca de lugar o H ao quadrado com o 4. Fica o quê? H ao quadrado igual a 4 sobre 4. Se H ao quadrado dá 1, H é 1. Traduzindo, se a altura desse cilindro é de 2 metros, a altura desse outro menorzinho é de 1 metro. Daniel, e como é que eu vou achar os raios? Da mesma maneira. Área maior sobre área menor seria raio da maior sobre raio da menor ao quadrado. A razão entre as áreas a gente já viu que é 4. Raio da maior é 1, raio da menor eu não sei. Eleva ao quadrado, troca de lugar, vai dar 1 sobre 2. São questões bem doidinhas, né, gente? Mas interessantíssimas. Tá? E aqui uma questão da UERJ. Olha que questão interessante. As figuras a seguir mostram 2 pacotes de café em pó
que tem a forma de paralelepípedos retângulos semelhantes. Ótimo. Se o volume do pacote maior é o dobro do volume do pacote menor, então vou chamar o volume desse aqui de Vzão, esse aqui de Vzinho. Ele diz que o Vzão é o dobro do Vzinho. A razão entre a medida da área total do pacote maior e do menor, então ele quer saber a razão entre as áreas do maior, que eu vou chamar de azão, e do menor, que eu vou chamar de azinho. Daniel, ele está me pedindo área e eu tenho relação entre os volumes. Lembra que eu falei que tinha uma fórmula que raramente é falada, que é a razão entre áreas e volumes? A raiz quadrada da razão entre as áreas é igual à raiz cúbica da razão entre os volumes. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. A raiz quadrada da razão entre as áreas é a raiz cúbica da razão entre os volumes. Ou seja, a raiz quadrada da razão entre as áreas é igual à raiz cúbica da razão entre os volumes. Só que o volume maior não é o dobro do menor? Então, no lugar do V, eu vou botar 2Vzinho. Pô, mas eu tenho um Vzinho embaixo, Daniel. Olha que coisa linda. Eu posso cortar os dois Vzinhos. Olha como é que surge o número do nada. Então, eu tenho que a raiz quadrada da razão entre as áreas é a raiz cúbica de 2. Daniel, como é que eu vou pegar o quadrado? O quadrado vai para lá na forma de raiz quadrada. Desculpa, a raiz quadrada vai para lá na forma de quadrado. Ou seja, a razão entre as áreas é o quê? Raiz cúbica de 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Vai dar a raiz cúbica de 4. Por isso a nossa resposta é B de bola. Na questão da UERJ, ela é muito difícil? Não. É porque você tinha que conhecer essa fórmula aqui para ser mais rápido. Bom? Bom, pessoal, então é isso. É um conteúdo bem rapidinho, tá? A parte de inscrição e subscrição a gente vai comentar mais para frente, tá? Mas esse era o nosso objetivo hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.